Olá, seja bem-vindo ao Filhos em Foco. Estamos na segunda temporada. Se você não sabe do que eu estou falando, provavelmente você perdeu a primeira temporada, com 4 episódios incríveis e temas super relevantes sobre a educação dos filhos. Nós estamos nessa segunda temporada e você é nosso convidado especial. Filhos em Foco é um programa da educação adventista no Centro-Oeste, da nossa casa para a sua casa. E hoje nós estamos iniciando mais temas especiais que falarão sobre a educação dos nossos filhos. E se você ainda não se inscreveu, clica no link desta descrição, se inscreva para concorrer a prêmios especiais. Nós temos uniformes escolares, materiais didáticos e você não vai querer perder, não é verdade? E como você já sabe, na primeira temporada apresentamos a nossa convidada. E ela está conosco mais uma vez. É a Dilene. Ela é psicoterapeuta, terapeuta familiar, ela é mestre em psicologia, mãe e esposa, com uma larga experiência também na educação de filhos. Mais uma vez, obrigada por sua presença. Estamos muito felizes em ter você aqui na segunda temporada do Filhos em Foco. Eu agradeço o convite para a segunda temporada. Isso significa que a primeira temporada foi boa, né? Que bom, é um prazer estar aqui de volta e vamos, que tem muita coisa boa para essa temporada. Com certeza. E a gente já começa com um tema que certamente nós teremos algumas situações aqui para esclarecer. Hum, Por exemplo, você, papai, mamãe, vocês que estão aí me ouvindo, pensem da escola ligar para você e dizer: olha, por favor, vem aqui em casa, aliás, vem aqui na escola, porque o seu filho está dando muito trabalho. Ou na festinha, na igreja, na comunidade onde o seu filho está, sempre alguém olha e fala: nossa, que menino difícil. O tema de hoje: como lidar com os filhos difíceis. Mas será, Dilene, que existe realmente essa questão de um filho ser difícil? A gente sabe que os temperamentos são diferentes. Aonde ou como nós, pais, podemos identificar aquilo que podemos dizer está dentro da normalidade ou aquilo que passa e esse filho é considerado um filho difícil? de forma bem geral, vamos começar conversando assim, que filhos difíceis geralmente são aqueles que nós temos uma dificuldade de lidar. Parece uma frase óbvia e evidente, mas tudo aquilo que eu tenho dificuldade de lidar, eu costumo nomear de difícil. Então, às vezes, o filho pode não ser de fato difícil, mas eu tenho dificuldade de impor limites, eu tenho dificuldade de conversar, eu tenho dificuldade de esclarecer o que eu quero. Isso acaba tornando a nossa relação difícil e eu rotulo a criança, é porque ele é difícil mesmo. Isso pode ser um fator. Outro fator que faz com que o pai diga que o filho é difícil é quando o filho é muito parecido com ele. Por causa daquele velho ditado que diz assim, ó, dois bicudos não Não se se bicam. bicam. Então, quando o filho tem características muito semelhantes ao pai, o pai vai ter dificuldade de lidar com eles. É interessante porque era para ser mais fácil, já que nós somos muito parecidos. Mas justamente porque somos muito parecidos, vamos bater de frente em pontos, em convicções que nós já temos. Isso acaba tornando difícil. E existe um terceiro aspecto do filho difícil, é aquele que tem algum adoecimento, né? Que tem aí alguma questão que não é só de lidar no dia a dia, mas pode ser uma questão comportamental, pode Um ser uma questão, um transtorno. transtorno, pode ser uma questão neurológica, né? Um transtorno emocional, um transtorno afetivo, pode ser que tenha algo ali, né? Um desafio de autoridade. Existem sim. Para isso, precisa ser feito um diagnóstico, não é só rotular.
Você é difícil, você parece que eu não consigo lidar com você. Não, vamos. Então, se você já passou por esses dois caminhos que eu falei anteriormente, você não é que é tão parecido comigo, mas tem algumas características, mesmo assim eu estou com dificuldade. Olha, eu tenho dificuldade porque eu sou mãe, mas não me preparei direito, não li, não aprendi, não corri atrás, não estudei, porque educar filhos é uma ciência também, né? A gente tem que se preparar. Se você se prepara para ser engenheiro, você se prepara para ser doutor, se prepara para ser, né, professor, e por que não se prepara para ser pai? Então a gente também precisa. A falta de preparo às vezes leva você a achar que a criança também é difícil. Mas todo pai conhece o filho que tem, observando, analisando, se ele no meio da criançada se destaca por comportamentos muito diferenciados da gurizada, acho que vale a pena levar para uma avaliação, para ver se realmente é uma dificuldade de compatibilidade com o pai, de aceitação de regras bem comum da infância, ou se tem algo mais elaborado, mais grave na situação que precisa ser resolvido e que pode ser resolvido quando a gente descobre cedo e a gente encara a realidade e a gente procura ajuda. Então, Dilene, nós aqui, nosso foco não é tratar dos filhos que têm algum transtorno Exatamente. ou essas dificuldades. Isso. Neste caso, se o pai observar, precisa buscar especialistas. Daqui a pouquinho a gente fala um Vamos pouquinho falar nisso. sobre isso. Mas daquele que realmente tem um comportamento diferente e que Uhum. precisa do nosso apoio. Quais são algumas abordagens eficazes para lidarmos com Uhum. esses filhos com comportamentos desafiadores? Uhum. Não é simples, mas há uma solução. Sem Quais dúvida. estratégias ou quais abordagens nós podemos usar? Primeiro aspecto é você observar. Muitas vezes o filho é mais agitado, mais trabalhoso e o pai já chega cantando pneu na repreensão. Ele nem viu a cena, ele nem viu o que aconteceu. Então eu diria que observa teu filho. Né? Por que ele está desregulado? Por que ele está choroso? Por que ele não está conseguindo dormir? Por que ele está briguento? Enfim, observa. Às vezes está difícil aquele dia porque não dormiu bem. Né? Tá agitado, às vezes está difícil aquele dia porque na escola ele teve alguma intercorrência. Então, observar é importante. Segundo, conversar. A conversa, ela é poderosa, porque na conversa você abre uma porta para a escuta. O que está acontecendo, filho? Lembre-se, pai, que você é a parte madura da relação. Então não vai xingando a criança e batendo, antes de perguntar já bate. Se a gente parar para pensar, no passado era assim, né? A figura de autoridade do pai era confundida com autoritarismo. O pai não perguntava, ele batia, depois é que ele ia saber do que de fato tinha acontecido. Os tempos, não é que os tempos mudaram, mas os entendimentos mudaram com relação aos tempos. E a gente precisa primeiro escutar. Ouvir, por que você está assim? Por que você bateu no seu irmão? Por que você derrubou isso no chão? Por que você jogou aquilo ali? Mas cuidado como você pergunta, porque se você pergunta como um inquérito, né, judicial, por que você está fazendo isso, menino? A resposta já pode vir, né, elaborada. Então pergunte, filho, o que está acontecendo? Senta aqui com o papai, vem aqui com a mamãe, senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo com você? Mamãe está percebendo que você está nervoso, você está bravo, você está irritado. O que aconteceu? Fala com a mamãe, você sabe que pode confiar na mamãe. Então você está criando aí dois aspectos. Um primeiro que é importante para ele tomar consciência do comportamento dele, ver que está diferente e poder verbalizar, dar nome àquilo que está trazendo insatisfação para ele. Isso é importante. E o segundo, você está criando um vínculo de confiança extraordinário com o teu filho, onde você diz para ele, abre o coração que o papai está aqui, a mamãe está aqui e a gente vai chegar juntos a uma solução que traga mais conforto, mais tranquilidade, mais calma para você. Isso já é um fator de regulação bem bacana, né? O pai está ali à disposição para ouvir, para amparar, porque a criança, professora, ela precisa se sentir segura. Muitas vezes todo esse drama de dificuldade está acontecendo porque ela está insegura. Sabe o que, por exemplo, pode trazer insegurança para os filhos? O seu comportamento com o seu cônjuge, os pais não se entenderem, brigarem o tempo todo, estarem em processo de divórcio, discutirem na frente das crianças, menosprezarem um ao outro na frente dos filhos. Tudo isso gera insegurança para a criança. E aí a criança começa a ser difícil pelo que ela está assistindo dentro da casa. Então os Exato. pais precisam ser maduros e sábios.
se vão discutir alguma coisa desse nível, vão para um outro ambiente e vão lá conversar, pôr os pingos nos is, porque a criança vai se sentindo insegura. E pior, a criança muitas vezes acha que todo conflito Tem a ver com ela, ou a exatamente, professora. responsabilidade É dela. porque ela deixou cair alguma coisa, é porque ela não obedeceu, é porque ela não fez tal coisa, então aquilo está prejudicando a boa relação dos E tem pais. pais que pensam assim: "Ah, a gente fala na frente da criança mesmo, porque aqui nós somos autênticos, Aham. porque ele precisa entender, ele faz parte da família". Mas isso já é questão da maturidade. Sim. Quando se é pequeno, não entende que aquilo não depende de mim, que eu não Uhum. tive culpa, e a criança Exatamente. realmente fica insegura. É. E eu tive uma situação numa das escolas que trabalhei, onde a criança não queria ir para a escola. Uhum. E investigando, descobrimos Uhum. que um dia brigando, o O pai medo. disse: "Eu vou sair de casa. Um dia vocês Você não vão me volta ver aqui". E o filho tinha medo de ir para a e escola ele sai. e chegar e o pai não está em casa. Olha que coisa terrível, né, atrapalha a tremenda insegurança que foi causada. Às vezes uma frase dita no momento de um rompante de raiva, né. É interessante a gente falar assim, ó: "Por que que você não tem um bebezinho e você não dá feijão com arroz para o bebezinho? Você vai dando papinha, sopinha, frutinha". Por quê? Porque ele não tem maturidade ainda para aquela comida. Então você não vai discutir na frente do teu filho, porque ele não tem maturidade para entender como é essa construção dos relacionamentos adultos. Então, cada coisa no seu lugar, né? Não vamos exagerar, esconder tudo e um bendito dia um divórcio. Se você Claro. tá um casamento bem ruim e tal, é importante que o teu filho veja que os adultos tomam decisões às vezes que não são, são diferentes, mas que isso não atrapalha o amor. É uma construção, o processo. Se é uma construção para você, casal, precisa ser uma construção para os filhos também nesse aspecto, para evitar esse desassossego emocional, né? Com certeza. E quando nós lidamos com esses filhos, né, que apresentam algumas dificuldades, é possível promover estratégias de apoio, de compreensão e principalmente auxiliando para que eles também enfrentem essas dificuldades, porque às vezes essas crianças também não querem agir dessa maneira, mas não conseguem lidar com inúmeras situações ao seu redor. Como nós pais podemos auxiliar para que eles possam enfrentar essas dificuldades e principalmente eles possam buscar em profissionais uma ajuda? Tem alguma sugestão de profissionais que podem auxiliar essas famílias? É importante os pais apoiarem. Às vezes os pais ficam envergonhados porque cenas acontecem na frente das pessoas, né? Então os pais apoiarem o filho e observarem que muitas vezes esses filhos difíceis, eles estão sem conseguir emocionalmente lidar com essas dificuldades. Quem assistiu a primeira temporada passou por um episódio em que a gente falou sobre a frustração, né? A importância de aprender a lidar com a frustração. Porque se você aprende a lidar com a frustração, você elimina da sua existência mais da metade das dificuldades. Porque não porque elas serão resolvidas, mas porque você vai aprender a lidar com Lidar. elas, o que é bem importante, né. E outra coisa, se os pais estão tendo dificuldade de lidar, pais, levem para uma avaliação. Avaliação neurológica é importante, é o neuro que vai avaliar sobre TDAH, TDA, que às vezes traz dificuldades no comportamento no dia a dia. O neuro vai poder ajudar vocês também em caso do espectro autista, e alguma dificuldade nesse sentido, alguma dificuldade também na dificuldade do enfrentamento com distúrbios de personalidade, dificuldade de enfrentamento, figura de autoridade. Então, há uma avaliação. O neuro, depois um psicólogo vai poder avaliar algumas dessas questões que eu falei, né? Então, vai eliminando os diagnósticos, vai no neuro, vai no psicólogo também, para que o psicólogo possa avaliar se esse é um comportamento que advém de alguma outra coisa que está acontecendo com o casal, com a família. Às vezes os pais estão ali tão acostumados com aquela rotina que eles não se apercebem de que aquele estabelecimento de rotina deles está prejudicando a criança, né? Então é interessante a avaliação psicológica nesse aspecto, pode dizer, ou a terapia familiar, onde a família toda vai para lá para aprender a lidar com essas dificuldades, e também um psiquiatra, por que não? Existem psiquiatras infantis que são excelentes, e muitas vezes você correndo rápido, a criança ela é extremamente resiliente, os aprendizados são muito mais fáceis. Se você vai rápido em busca de um diagnóstico, se a dificuldade transcende a sua capacidade de lidar, rapidamente essa criança também volta para o eixo e as coisas conseguem caminhar melhor. Você tem entendimento, porque a ignorância é um fator de muito medo.
né? Então, quando você lida com a ignorância, entendendo o que está acontecendo, vai favorecer a sua relação E com o filho. neste caso, tanto o pai quanto a mãe, eles precisam estar aliados, Ah, porque a sim. gente vê situações em que a mãe Um só quer corre para isso, levar né? no especialista, está buscando uma alternativa e o pai é resistente. Não, meu filho não tem nada. É. Isso é invenção. Uhum. Óbvio que existem muitas situações que de fato é só um Sim, sim. ajuste, mas existem outros momentos São que mais eles vão graves. precisar desses Sem profissionais. dúvida, e cada vez mais, professora, pelo fato de que a forma como nós estamos decidindo viver como sociedade tem trazido vários prejuízos. A forma como escolhemos nos alimentar tem trazido vários prejuízos também. Então é importante que a gente esteja alerta. Muito obrigada, Dilene. Um tema muito importante, um tema que nós poderíamos conversar muito, mas fica aí a dica para você também buscar orientações, ler sobre esse material. E eu queria terminar esse episódio dizendo para você que nem sempre nós teremos solução para tudo, mas você pode encontrar também em Deus, em amigos, na oração, a resposta para que você consiga lidar com essas dificuldades que todos nós temos que lidar às vezes no dia a dia. Se esse episódio abençoou você, por favor, compartilhe com alguém que necessite ouvir também essas dicas e essas orientações. O Filhos em Foco termina aqui, mas eu espero você no próximo episódio. Até lá!